Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Adquira meu livro Afirmações que me faltavam, no link aqui no box de informações. Nele você encontra 950 afirmações positivas para diversas áreas da sua vida, como por exemplo, amor próprio, casa dos sonhos, vida financeira, alma gêmea, elevar a vibração e muito mais. Tudo isso no PDF Afirmações que me faltavam. Nunca mais deixe faltar aquela afirmação positiva na hora certa no momento certo. A palavra tem poder e as afirmações positivas te ajudam a criar seu mundo com muito mais amor, harmonia, prosperidade e glória. Link direto para compra, com valor promocional de fim de ano. Capítulo Xi. Proteção própria. Voltemos a considerar as várias formas da operação prática de telementação. Verificareis, sem dúvida, que mesmo no caso de influência mentativa em uma entrevista pessoal, há uma passagem de correntes mentativas e manifestação de telementação. A distância entre as duas mentes é curta, mas o princípio em operação é precisamente o mesmo quando a distância é de centenas de milhas e o processo é idêntico. Lembrai-vos que, quando falo de força de desejo e poder de vontade, me refiro à força dos dois polos respectivos do poder mental. Ambas essas formas não são mais que fases da mesma energia ou força. Não penseis que há três forças distintas. Só há uma força e está o poder mental, de que o poder da vontade e a força de desejo são respectivamente manifestações. A diferença depende dos dois polos de força respectivos, o motivo e o emotivo. Creio que vos lembrais disto. Dividirei as manifestações de telementação em duas classes gerais, a saber: 1. Telementação direta, isto é, o uso da força com o propósito direto de influenciar uma certa pessoa ou pessoas. 2. Telementação indireta, que é o uso da força unicamente com o propósito geral de efetuar o resultado desejado, sem direção especial para com alguma pessoa ou pessoas particulares. Consideremos, pois, estas duas classes de telementação, em suas fases diferentes. Em considerando, primeiro, o assunto da telementação direta, vemos os casos em que a influência pessoal se exerce em entrevistas pessoais, e sob circunstâncias em que o mentador e outra pessoa ou pessoas se acham em relações íntimas, isto é, à vista um do outro. Sob esta subclasse se coloca o fenômeno de fascinação, magnetismo pessoal, influência pessoal, persuasão, encanto, indução, etc., etc., em suas muitas e variadas fases. Vimos essas manifestações várias, em outros capítulos, e não necessitamos de parar aqui para as considerar. Compreendemos que o efeito é causado pela efusão do poder mental, nas formas de poder de vontade e força de desejo, efusão que tem por fim a indução dos estados mentais similares às mentes de outros e a satisfação maior ou menor, ou completa, conforme as circunstâncias do caso, do desejo ou vontade do mentador. Inclui a segunda subclasse aqueles exemplos de telementação de ordem longa, que produz os fenômenos de influência mental, projeção da vontade e outras formas de influência. Sob muitos nomes e disfarces, inclusive o emprego da força em benefício e vantagem da pessoa tratada ou influenciada, bem como os usos repulsivos e deploráveis, a que já nos referimos, usos que todos os povos, em todos os tempos, praticaram para maleficiar a outras com proveitos e vantagens egoístas. Inclui esta subclasse o que se conhece como magia branca, ou o uso da força de um modo desinteressado e louvável, com fins dignos em vista, e a magia negra, ou o uso da mesma força para fins indignos de um modo injustificável e egoísta. Mas, como eu disse na primeira parte destas lições, esta força é como qualquer outra grande força da natureza e pode ser usada para o bem ou para o mal, conforme o estado mental de quem usa dela. Verdade é que o mago negro cai nas malhas de sua própria obra, mais cedo ou mais tarde, será vítima das forças que desprendeu, mas isto não altera a exposição que fiz. Nesta forma de telementação, o mentador usualmente concentra-se sobre a pessoa ou coisa que deseja afetar, e depois, conscientemente,
e pelo uso de sua vontade, ele envia a essa pessoa ou coisa uma corrente ou correntes de forças de desejo ou força de vontade ou ambas. Os ocultistas sabem que o grau de efeito assim produzido depende largamente do grau de concentração empregado pelo mentador. O grau de concentração depende da vontade e manifesta-se na forma de atenção. O plano usual é usar a vontade concentrada para formar uma imagem mental clara da pessoa ou coisa que deve ser afetada e então fazer como se estivesse em presença da pessoa mesma. Quanto mais clara a imagem, maior o grau de vontade concentrada empregada e, por conseguinte, maior o grau de poder projetado em corrente. A mesma forma de telementação fundamenta todos os fenômenos de trato adverso, de bruxaria, etc. Mas, aqui, tenho a declarar-vos uma coisa importante: geralmente o efeito dessas formas de influência malévola é grandemente exagerado, e todos os ocultistas sabem que a razão principal do efeito incontestável desse poder assenta no estado mental da crença, fé e receio das pessoas afetadas. Se alguém crê ou receia, por exemplo, que certa pessoa tem o poder de adversamente o influenciar ou afetar, o efeito dependerá largamente do grau de fé ou receio. As pessoas afetadas por tratos adversos ou bruxaria ou formas similares de influência perversa, creem e receiam invariavelmente que tais influências são efetivas. Por meio de seus estados mentais se fazem negativas e receptivas às influências dirigidas contra si. Isto é uma verdade oculta, que deveria ser bem conhecida. É o antídoto contra o veneno dos tratos adversos de que nos tempos modernos ouvimos falar tanto, bem como na história antiga, sob vários nomes. Se as pessoas conhecessem o poder individual como centro do poder, rodear-se-iam de uma aura positivamente protetora, contra a qual viriam bater inutilmente as ondas de vibrações adversas. Muitos casos ouvimos de pessoas que foram tratadas desta maneira, nestes últimos dias de pseudo-ocultismo, de certos indivíduos que fizeram repulsas a outros, enviando-lhes uma telementação contrária. Tais indivíduos agem, mantendo um sentimento correspondente de nego que fulano esteja bem ou prospere, etc. Muitos chegam até ao ponto de negar que certa pessoa desista. Podeis imaginar o efeito das correntes deste sentimento sobre a mente que se tornou negativa pela crença e pelo receio de que outra pessoa a possa afetar. A sugestão do medo ou crença, e isto é justamente o que a sugestão, torna a mente de uma pessoa um paciente apropriado, receptivo para o trato adverso. Digo-vos que, se conseguirdes afirmar vossa individualidade e assumir uma atitude de coragem, rireis nas faces dos autores da magia negra, porque ela é o que é, por mais que tentem disfarçá-la sob nomes religiosos. Esses modernos tratos adversos nada mais são que formas da velha feitiçaria que tanto afligiu nossos antepassados, nada mais que as práticas de voodoo, ou obras de encantamento, dos pobres negros de hoje. Os princípios são os mesmos, a prática é a mesma e os práticos são os mesmos magos negros de coração maligno, todos eles sujeitos ao fado inevitável que os oprimirá, por mais altas que sejam as suas pretensões. As ações materiais, físicas, os feitiços antigos, as imagens de cera, as bolas de miolo e quejandas tolices, não foram mais que ação sobre as quais os práticos concentravam a sua vontade. Além disso, usavam eles terrificar suas vítimas pela sugestão. Não nego que os objetos materiais tomam e absorvem o magnetismo das pessoas, bom ou mal, pois isto é uma verdade oculta bem estabelecida, e a eficácia dos encantos, das relíquias sagradas, etc., depende desse fato, auxiliados ainda pela sugestão. Digo, porém, que todos os encantos do mundo, todas as bruxarias e práticas materiais de voodoo não podem produzir outro efeito que o que lhes é permitido pelas mentes das pessoas que buscam afetar. O medo e a crença determinam o grau de receptividade de tais fluências. O caúna ou o rezador dual vai pede vítimas para a morte, quando, para tal fim, as não compra. Isto, porém, é o receio e a crença do povo que torna a ação dele efetiva. Se as pessoas lhe chamassem mentalmente fanático e, ao mesmo tempo, afirmassem as suas individualidades como centros mentativos, ficariam absolutamente imunes. Não preciso referir muitos exemplos desta ordem de telementação para fins ilícitos, porque as páginas da história estão cheias deles.
Ainda que os historiadores olhem esta matéria e a tratem como um mito, zombando da credulidade dos nossos antepassados, contudo o fato é que os feiticeiros e encantadores subiram ao cadafalso e ao poste, confessando seu crime. Bem é que atribuamos todo o malefício à imaginação das pessoas afetadas, mas por que não nos falam eles da estranha imaginação que produziu tais efeitos no povo? A causa pode ter sido imaginária, mas os efeitos foram certamente reais. Referirei um exemplo que servirá de tipo a essas formas de telementação. Cita-o um velho médico alemão. Diz ele que foi consultado por um lavrador que se queixou de um estranho rumor que o incomodava à noite e que lhe parecia soar à guisa de um espantoso ferro. Ocorria entre as 10 e as 11 da noite. Perguntou-lhe o médico se tinha algum inimigo de quem suspeitasse tal influência e incômodo. Respondeu que só havia um velho ferreiro da aldeia, seu inimigo, cujo poder receava, e que vivia muitas milhas distante de sua pessoa. Pediu-lhe o médico que voltasse no dia seguinte, neste entrementes, visitou o ferreiro e perguntou-lhe o que fazia entre as 10 e as 12 horas da noite, acompanhando a pergunta com um olhar de forte vontade e poder. O ferreiro, um tanto, espantado respondeu: forjo, toda a noite, por este tempo, uma barra de ferro e, durante este trabalho, penso intensamente em um inimigo meu que me subtraiu uma boa soma, e, ao mesmo tempo, mantenho a vontade de que este barulho lhe perturbe o descanso. Ordenou-lhe o médico que abandonasse esse propósito e, em seguida, fez o lavrador pagar ao ferreiro a soma que lhe devia, e a inquietação acabou-se. Se desejais mais exemplos desta ordem, lede os velhos livros que tratam da ilusão da feitiçaria e notai a semelhança. Mas é bastante um exemplo para ilustrar o assunto. Todos eles são parecidos. Notareis os dois elementos necessários presentes em todos os casos, a saber: 1. O uso da força por uma pessoa. 2. A crença ou o receio ou ambas estas coisas da parte da segunda pessoa. Lembrai-vos do que já vos disse, que a mesma força empregada em tais casos para o mal, pode também ser usada para fins lícitos e dignos. As operações para as boas coisas efetuadas pelos curadores de várias escolas da ciência mental e outros do novo pensamento estão justamente nas linhas de telementação direta. Muita gente tem sido animada, auxiliada e curada pela telementação. Não vos esqueçais do bem, considerando o mal. O bem pertence à fase da magia branca, da qual o uso pode redundar em benefício para quem a pratica. Pelo contrário, o mago negro deve colher as tempestades do vento que semeou. Essas coisas voltam para quem as emprega, trazendo seu terrível cortejo de tristes consequências. Além do interesse e mau uso de que acima falei, há outro péssimo emprego da telementação direta bastante conhecido nestes últimos anos. Refiro-me à influência mentativa por telementação com o fim de levar a pessoa a cair nos planos e empresas do mentador. O princípio envolvido não difere do empregado para o bem e para o mal, forma o mentador a imagem mental da outra pessoa e inunda-a de suas correntes de força de desejo e de poder de vontade, querendo e desejando, ao mesmo tempo, que tal pessoa faça o que o mentador deseja. O mentador emprega comumente, neste caso, uma pintura mental na imaginação, formando assim sua matriz mental, conforme a qual tenta ele fazer a outra. Tal é a forma da visualização, de que logo falarei. Esta prática, bem como outra de igual teor, pode, sem dúvida, ser anulada por quem afirme sua individualidade e vontade. Não vos sentireis, sem dúvida, dispostos a pôr em operação muitos métodos aqui descritos, isto não obstante, com conhecimento do que foi mencionado nestas páginas, podereis ver a operação destes princípios em torno de vós na vida diária. Vê-los em operação em todos os lados, depois que vos familiarizardes com as leis de operação. Sentir-vos-eis instintivamente guardados contra a sua influência, como se estivesseis protegidos contra um golpe físico que vos ameaça. Ficareis surpresos e talvez aflitos algumas vezes, ao ver pessoas que tentam influenciar-vos de todos os modos e de quem não tinhais nenhuma suspeita. Lembrai-vos da afirmação da vontade positiva e do uso da negação enérgica. A pessoa que deseja influenciar outra à distância, como faria no caso de uma entrevista,
forma uma imagem mental da que deseja ver influenciada, depois procede como se visse diante de a tal pessoa. De um mestre sei eu que aconselho os seus discípulos a operarem com fregueses em perspectiva e com outros com quem esperam tratar ou ter relações. O método deles é o seguinte: imaginai, dizem, vosso freguês em perspectiva, sentado, por exemplo, em uma cadeira, ante a qual vos conservais em pé. Fazei esta pintura tão forte quanto possível, porque disto depende vosso êxito. Continuai a tratar a pessoa, como se ela estivesse realmente presente. Concentrai sobre ela a vossa vontade e dizei-lhe o que esperais falar-lhe quando vos encontrardes com ela. Usai de todos os argumentos de que puderdes lançar mão e, ao mesmo tempo, mantende o pensamento que ela deve fazer como dizeis. Procurai imaginá-la sujeita aos vossos desejos em todos os respeitos, pois esta imagem tenderá a se realizar quando derdes de face com a mesma pessoa. Esta regra pode ser usada, não só no caso das pessoas que desejais influenciar, de qualquer modo. Tudo isto é fácil para o estudante deste livro, porque os princípios empregados são familiares aos meus leitores. O resultado de uma prática, como a mencionada acima, tende indubitavelmente a clarear o caminho mentativo para as mentes de outras pessoas e fazer mais fácil o efeito de uma entrevista subsequente. Pois, a outra pessoa se acostumaria assim à ideia, pensamento ou sentimento, e o trabalho de clarear os arbustos mentais se faria de antemão. Mas, felizmente, teremos o antídoto para este veneno, se conhecermos os princípios fundamentais do assunto. Tão importante me parece a obra da proteção própria em conexão com a telementação direta, que julguei útil adicionar a este capítulo as seguintes regras gerais, que espero, lereis cuidadosamente, de modo a vos familiarizardes bem com ele. O veneno é bastante conhecido, o antídoto poucos o conhecem, por isso, ligo muita importância ao estudo neste lugar. Em conexão com as seguintes regras e conselhos, deveis conhecer o que eu disse sobre a proteção contra as impressões sugestivas, e sobre o cultivo de uma mentalidade positiva, bem como deveis conhecer os capítulos que tratam do esclarecimento de um centro mentativo, etc. Aqui estão as regras. E, em primeiro lugar, fortificai vossa mente e acalmai vosso sentimento. Depois parai um momento, e dizei as palavras eu sou, calma e fortemente, formando, ao mesmo tempo, uma imagem mental de vós mesmo como um centro de força e poder no grande oceano de poder mental. Vede-vos como se estivesseis só e cheio de poder. Depois formai mentalmente uma imagem de vossa aura, estendendo-se a uma vara de todos os vossos lados, em forma oval. Vede que esta aura está carregada de vosso poder mental, que, fluindo, repele as sugestões malévolas que se vos enviam e faz que voltem para a mesma fonte de onde saíram. Um pouco de prática tornar-vos a perfeita esta imagem que vos auxiliará grandemente na criação de uma aura de vontade positiva e forte, que vos servirá de escudo e armadura dinâmica. A afirmação eu sou é a mais forte que a ciência oculta conhece, por isso, é uma enunciação positiva do ser real. Uma afirmação que muito me auxiliou e que podeis usar é a seguinte: afirmo a minha individualidade como um centro de força, poder e ser. Nada pode ofender-me. Minha mente é minha própria e recuso admitir as sugestões e influências malsãs. Meus desejos são os meus próprios e recuso admitir as vibrações não desejáveis por indução ou por outro meio qualquer. Minha vontade é a minha própria e carrego-a de poder para que bata e repila todas as influências mais. Estou cercado de uma aura de vontade positiva, que absolutamente me protege. A negação seguinte deu, a muitas pessoas, provas do maior valor. Nego a qualquer pessoa o poder de me influenciar contra meus próprios interesses. Sou o senhor de mim mesmo. Estas palavras podem parecer simples, mas, se as usardes, ficareis admirados de sua eficácia. Verificareis, sem dúvida, que é o estado mental, despertado pelas palavras, o que faz a obra, e não uma virtude particular das mesmas palavras. Inteligência artificial. Evitai agir por impulsos. Quando sentirdes um impulso estranho e repentino ao fazer esta ou aquela coisa, parai e afirmai vossa individualidade positiva, expulsai todas as influências, repetindo as afirmações, etc. dadas acima,
e criando a imagem mental própria. Quando, depois, tiverdes restabelecido o vosso equilíbrio, considerai o impulso e decidi se entrou ou não em jogo o vosso interesse. Podereis ver isso claramente por meio da pureza de vosso mental uns momentos antes. Se o impulso parece contrariar vossos melhores interesses, arrojai-o de vós, dizendo: expulso-vos, vós não me pertenceis, voltai para aqueles de onde viestes, ou outras palavras deste efeito. Isto pode ter mais força, se criardes uma imagem mental da ideia descartada fugindo de vós em forma de uma pequena onda de pensamento. Estas imagens mentais servem-nos de auxílio em tais casos, isto é, quando emitimos ou descartamos uma ideia. Cultivai a imagem da ideia de uma aura positiva e pensai sempre que estáis cercado dela. Vede-vos como um eu forte, positivo, um centro de poder dentro de um inexpugnável círculo de força de defesa. Ficareis admirados da maneira confusa dos que tentam influenciar-vos quando encontram esta aura e veem repelidas e voltadas para si suas sugestões e correntes mentativas. Tais pessoas desanimam-se quando acham uma condição como esta que não compreendem, porque poucos são os ocultistas práticos. A imagem mental de vós como um centro de poder, cercado de uma aura positiva, vontade, se persistir, far-vos-á extremamente positivos. Assim é que a vossa influência será sentida por aqueles com quem vos relacionardes. Rireis das ocorrências que seguem a rejeição desses impulsos de extravio, etc. Achareis que, se tivestes um impulso de comprar ou vender, com sacrifício, certa coisa, em um dia ou outro, talvez uma hora ou mais, alguém se acercará de vós e vos aconselhará pessoalmente a fazer tal coisa, e provavelmente esse alguém visará um proveito do plano. Não quero dizer que tal pessoa tentou necessariamente influenciar-vos por correntes mentativas, pois ele pode não ter conscientemente feito isto, não obstante, é justamente o que aconteceu, seu desejo ou vontade fez que estas correntes se dirigissem para vosso lado e as sentistes. Agora que os vossos olhos se abriram a este fato, ficareis contentes e admirados de ver como recebereis muitas provas corroborantes. Afirmai, porém, sempre a vossa individualidade como um centro de força e tudo correrá bem para vós. A força mentativa de um homem é imensamente mais poderosa, quando ele a usa para proteger sua individualidade do que para atacar a individualidade de outro. De fato, se todos compreendessem as leis da defesa mentativa e se servissem da informação dada neste capítulo, haveria uma ausência quase total de ataques mentativos, porque a futilidade dos mesmos seria reconhecida. A única razão pela qual as individualidades fortes podem afetar frequentemente as mais fracas, assenta para ignorarem estas as forças internas e em não se defenderem. De fato, as pessoas, em sua maioria, não conhecem de todo estas leis, e, se alguém lhes fala delas, riem-lhe, de propósito, na cara, dando pancadinhas na testa para indicar que o informante tem o siso fora do lugar. Pobres carneiros! Pobres gansos! Eles são felizes em sua ignorância e aborrecem os que vão perturbá-los. Mas tornemos ao meu assunto. Achareis que requer menos esforço de vontade a proteção de vossa individualidade que o ataque à personalidade de outro. Achareis que a lei está de vosso lado, quando dizeis: não quero ser influenciado, nego o poder a outro de enfraquecer minha individualidade, porque chamastes em vosso favor esta lei da natureza que está sempre em operação, e que dá às suas criaturas a força instintiva de proteção. Assim, não há razão de temor. Estais imunes dos ataques, se afirmais vossas forças internas. Passando a outras fases de telementação, relembro-vos que, nesses exemplos de telementação direta, a força pode ser consciente ou inconscientemente usada. Aqueles que conhecem as leis do uso da força podem impelir essas correntes mentativas diretas para os que desejam influenciar, como podem conscientemente dar em uma entrevista sugestões mentais a uma pessoa. Mas, mesmo onde essas leis não são compreendidas, as correntes ou sugestões são enviadas pelo desejo ou vontade forte que anima a pessoa. Sem dúvida, a pessoa que compreende o assunto poderá dirigir sua força com maior precisão e efeito, mas em qualquer evento o efeito se produz do mesmo modo.
facilite sua vida.